Queridos, eu quero cumprimentar a todos com a maravilhosa, bendita e gloriosa paz, a paz do nosso Senhor, do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o único e suficiente Salvador da nossa alma. E quero, em primeiro lugar, desejar a todos que tenham um ano de 2022 repleto de bênçãos do Senhor nosso Deus, com muitas lutas, porque a vida é feita de lutas. As lutas tornam mais fortes os fortes e nós somos fortalecidos em Cristo Jesus. Mas, além de muitas lutas, nestas lutas, muitas vitórias. Então, vamos meditar na palavra do Senhor nosso Deus, mais uma vez, pela primeira vez nesse ano de 2022. Se eu te fizesse uma pergunta ou te fizesse uma proposta, eu quero que você forme um exército ou uma equipe ou um grupo que seja um grupo muito forte, um grupo poderoso, um grupo que possa mudar a história. Quem que nós escolheríamos? Quem você escolheria? Quem que eu escolheria? Queridos, provavelmente escolheríamos homens sábios, homens guerreiros, generais, homens cultos, homens nobres, homens com mestrado, doutorado em universidades de nível mundial, grandes escritores, grandes pensadores, né? Escolheríamos, no sentido espiritual, sacerdotes, doutores, né? Dentro das coisas da palavra de Deus, e aí nós iríamos mundo afora, escolhendo os melhores filósofos, os melhores pensadores. Muito bem. Isso seria, aos nossos olhos, uma grande equipe. Uma equipe formada pelos melhores dos melhores. Por quê? Porque, logicamente, uma equipe como esta, ela teria muito mais condições de obter sucesso, de atingir os seus objetivos. Certo? Muito bem. Formar uma grande equipe. O Senhor Jesus teve uma missão do Pai, formar uma grande equipe. Para que a sua palavra, o seu evangelho fosse levado, as suas maravilhas reveladas e a sua igreja fundada, estabelecida. Mas quem que o Senhor escolheu? Generais, reis, sacerdotes, homens fortes, homens sábios, destros nas palavras, destros nas armas? Não. Não, não e não. Definitivamente não. Vamos ver as pessoas que ele escolheu? Primeiro, Pedro. Eu começo a Pedro para falar dos guerreiros, porque a Bíblia diz que Pedro era aquele que puxava da espada, aquele que tinha a espada, né? O máximo que a Bíblia relata que Pedro conseguiu com a sua espada foi cortar a orelha de Malco, o servo do sumo sacerdote. E esse homem tão corajoso, era um homem que falava o que não devia, não media as suas palavras. Esse homem, ele era irreverente, porque chegou até a desafiar o Senhor Jesus nas palavras. Esse homem agia muitas vezes sem pensar. E esse corajoso, esse valente, na hora da prisão de Cristo, ele fugiu, como todos os outros, menos João. Na hora do julgamento de Cristo, ele negou a Cristo 3 vezes, e cada vez de uma maneira mais veemente. Na hora da crucificação, ele não estava presente. Queridos, vamos pegar pela fé? Ele escolheu Tomé, mas Tomé falou, eu só crerei se colocar o meu dedo ali no ferimento e colocar a minha mão no seu seio, aonde ele levou a lancetada. Felipe
Felipe disse, Deus, mostra-nos o Pai. Cristo, mostra-nos o Pai. O Senhor Jesus falou, Felipe, tu tens visto a mim e não vês ao Pai? A falta da fé. A fé deles era tão, vamos dizer, entre aspas, pequena, que todos fugiram no momento crucial. Deus escolheu os ricos para estarem na equipe de Cristo? Não. Deus escolheu os poderosos? Não. Deus escolheu homens simples, humildes. Ele escolheu um bando de pescadores. Pescadores eram pobres. Eles não tinham nada. Eles usavam para a sobrevivência de um bem, que era o mar, que estava na própria natureza. Era um bem comum a todos. Sabe? Lembre-se, as mulheres é que sustentavam o ministério do Senhor Jesus. Ele escolheu homens sábios, homens cultos, homens grandes pensadores, grandes filósofos? Não. Ele escolheu homens simples, homens sem nenhuma formação, provavelmente ou analfabetos ou semi-analfabetos. Ele escolheu homens do povão. Ele escolheu sacerdotes, já que ele queria montar uma equipe de homens que iriam falar sobre a sua palavra e pregá-la ao mundo inteiro. Ele escolheu os doutores da lei, ele escolheu os escribas, ele escolheu aqueles que se diziam santos, santos e santos, os fariseus? Não. Ele escolheu homens que não tinham nenhuma destas qualidades. Nobres. Os nobres, o Senhor Jesus disse, eles estão lá nos palácios. Não, nem reis, nem príncipes, nem rainhas. Mas quem Cristo escolheu? Queridos, eu quero te dizer, Cristo escolheu aqueles que eram vistos como os mais desprezados. Quer ver? Quando Filipe foi a Natanael e disse, venha ver, nós descobrimos o Cristo, o Messias, lá da Galileia, de Nazaré. E Natanael disse, pode vir alguma coisa boa de Nazaré ou da Galileia? Galileia significa, a palavra Galileia significa província, já não era um lugar central. Segundo, era dada a uma região de Zebulon e Naftali, os confins. E era chamada de a Galileia das Nações. Por quê? Então era um povo lá do interior, né? Lá do estado desprezado, da região desprezada. Era chamada Galileia das Nações, porque ali passavam estradas que levavam estrangeiros, que se fixavam ali no comércio e tudo mais. Então era diversas línguas, com influência das outras línguas, com influência das outras religiões. Ou seja, eles eram considerados como sendo judeus que não eram puros. Não eram puros, não eram dignos, né, de serem escolhidos para uma obra desta. Sabe? Teoricamente, eles eram impuros no sentido religioso. Na classe social, eles eram sem classe. Eles eram uns desprezados. Sem classe econômica, sem classe social. Tinha até gente odiada no meio deles. Levi ou Mateus era cobrador de impostos para os romanos. Este particularmente era completamente odiado pelo povo, porque tirava a riqueza do povo e dava para os romanos. Então, querido, se você visse assim à primeira vista esta turma, esta equipe, este exército que o Senhor Jesus formou, você diria, sabe, isso me lembra um filme chamado de Woody Allen, chamado O Rato que Ruge, onde alguém vai com um exército tão pequenininho, tão atrasado, tão sem condições para enfrentar a maior potência da época. Queridos, olhando para eles, nós diríamos, péssima escolha. Condenados ao fracasso. O pior time que alguém poderia formar.
Fosse hoje falando em futebol, vamos formar uma grande equipe. Começaria convocando o Edson Arantes do Nascimento, e mais Messi, Maradona, e mais outros tantos, que eu não vou ficar aqui dizendo nomes. Mas ele escolheu aquele João Ninguém, aquele desprezado, aquele humilhado. Amado, saiba de uma coisa. Hoje, as pessoas e as igrejas, elas endeusam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Mateus, Bartolomeu. Endeusam, como se essas pessoas fossem assim super-homens. Sabe, amados? Fossem homens excepcionais. Eu quero dizer uma coisa. Quando o Senhor Jesus os escolheu, sabe o que eles eram? Homens. Somente homens. Simplesmente homens. Sem nada de especial. Com atitudes normais, com atitudes reprováveis, às vezes maus exemplos. Mas Deus os escolheu. Não porque eram super, mas porque eram simplesmente homens que Ele resolveu escolher. E o Senhor Jesus diz assim: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Se nós formos nos olhar no espelho e analisarmos quem somos, nós sabemos o que nós sentimos? Sentimos que estamos muito longe da condição que hoje colocam Paulo, Pedro. Paulo foi o apóstolo póstumo, vamos dizer assim, né? Nós vamos dizer, eu posso fazer o que perto de Pedro, de João, de André, de Tiago? Amados, preste atenção. A igreja endeusou, os homens endeusaram. Endeusar quer dizer transformar em pequenos deuses. Queridos, Deus os escolheu e escolheu a todos para darem frutos. Frutos. Eles eram homens como iguais a nós. Significa Deus escolhe a todos. Do jeito que Pedro, João, Tiago, Paulo, André, Filipe, Bartolomeu, o outro Tomé, foram usados, queridos, Deus quer nos usar também. Deus quer também nos fazer parte da sua equipe. Saiba de uma coisa? Qual foi o mérito deles? O mesmo mérito que nós podemos ter. Eles ouviram a voz de Deus, o chamado. Eles acreditaram nesse chamado. Eles aceitaram esse chamado. Eles seguiram a voz do Senhor. Quando foi necessário, eles fizeram renúncias. Amados, eu quero te dizer uma coisa. Estes homens eram homens, simplesmente homens. Mas há algo que os transformou. O Espírito Santo de Deus. A presença do Espírito Santo de Deus, aceita no coração deles, foi o que os transformou. Deus foi quem os escolheu e a eles deu poder e os usou. Por que eu estou dizendo isto? Porque hoje transformam estes homens em super-homens, em homens poderosíssimos. Queridos, o poder manifesto neles era o poder do Espírito Santo. Eu quero dizer que Deus não separa ninguém, não rejeita ninguém. Deus está nos chamando sempre, a mim e a você e a todos nós. E a obra que Pedro fez, que João fez, que depois Paulo fez e outros tantos fizeram,
você também pode fazer. Basta você se colocar nas mãos do Senhor, se entregar ao Senhor, fazer como fez Isaías, quando o Senhor disse: quem enviaremos? Quem será por nós? Isaías disse: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Ele não era um homem perfeito, mas Deus mandou com que um anjo descesse dos céus, com uma brasa viva retirada do seu altar, com uma tenaz de ferro, e que tocasse nos lábios dele, e o Senhor disse: passada de ti foi a tua iniquidade. Amado, eu quero encerrar te dizendo: o Senhor escolheu a homens, simplesmente homens, falhos, incompletos, mas fez deles um grande exército. Eu creio que continua fazendo ainda hoje, mas Ele quer fazer de você também um soldado seu, uma parte do seu exército, para que o que Ele fez através daqueles homens e daquelas mulheres possa ser feito também através da tua vida, da minha vida, da nossa vida. Deus escolheu esses homens, mas estes homens também escolheram a Deus. Você entendeu o sentido? É uma via de duas mãos. Deus os escolheu, mas eles escolheram se entregar a Deus. Eles escolheram fazer a obra de Deus. Viver Cristo, viver a sua palavra. Esta é a palavra que eu quero deixar para você nesse princípio de janeiro. Seja isto uma meta na tua vida durante todo este ano. E que este ano para você seja um ano de muitas vitórias. Mas a principal vitória na tua vida seja estar mais e mais e mais próximo de Cristo. Viver mais e mais e mais o Senhor. Deus te abençoe. Fique na graça e fique na paz de Cristo Jesus, Senhor e Salvador da nossa alma. Deus te abençoe em nome de Cristo Jesus. Amém.